Você já sentiu que está fazendo tudo certo no relacionamento, mas simplesmente não dá certo? Talvez te disseram para ser legal, respeitar o espaço dela, ou até ser você mesmo, só para acabar confuso, frustrado ou de coração partido. E se eu te dissesse que tudo que você aprendeu sobre atrair mulheres está errado? Bem-vindo ao Estoico Cru. Antes de tudo, se você já é inscrito, ajuda o canal e hypa esse vídeo agora. Clica no like. É a sua forma de fortalecer nossa comunidade e mostrar que estamos no caminho certo. Eu estou prestes a revelar a verdade. As fraquezas ocultas. Toda mulher tem fraquezas, sobre as quais elas não falam, mas que todo homem precisa saber. Fique por aqui, porque este vídeo pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre relacionamentos. E se você leva a sério sua evolução e quer ir para o próximo nível, considere se tornar membro do canal. Temos conteúdos exclusivos lá, mais profundos, que não postamos em nenhum outro lugar. Se você está pronto para assistir este vídeo até o fim, comente aqui embaixo. Eu estou pronto. E acredite em mim, você não vai querer perder um único segundo disso. Vamos encarar. O jogo dos relacionamentos é manipulado e não é a seu favor. Você provavelmente notou que os homens que parecem ter tudo resolvido são aqueles que não seguem as regras. Eles entendem algo que a maioria dos homens não entende. Mulheres não são os seres lógicos e racionais que você foi treinado para acreditar que são. Saiba que seus desejos são baseados em emoções. E a verdade é que elas nem sabem conscientemente porque são atraídas por certos homens. É isso que eu vim dissecar para você hoje. Vamos mergulhar nas 10 maiores fraquezas que toda mulher tem. E eu vou te mostrar exatamente como você pode usar essas fraquezas. Não para manipular ou machucar ninguém, mas para entender a psicologia por trás da atração e usá-la para construir conexões melhores, mais fortes e mais significativas. Não estamos aqui para adoçar a pílula ou te dar conselhos ultrapassados. Isso é cru, real e vai bater forte. Então, aperte os cintos e prepare-se. Antes de mergulharmos de vez, se você ainda não fez isso, aperte o botão curtir se você já está sentindo o valor. E certifique-se de se inscrever se quiser mais conselhos profundos e honestos que realmente funcionam no mundo de hoje. Vamos mergulhar na primeira fraqueza. Número 1. Do homem inabalável, vamos deixar algo claro logo de cara. As mulheres hoje são bombardeadas com opções. Elas têm caras explodindo suas DMs, estranhos elogiando-as e aplicativos de relacionamento oferecendo um buffet infinito de possíveis encontros. Então, porque a maioria dos homens falha no jogo dos relacionamentos. Apesar de todas essas ferramentas disponíveis, porque eles são inconsistentes. A maioria dos caras hoje é inconstante, não cumpre promessas e desiste fácil demais. E sabe de uma coisa? As mulheres percebem isso. Aqui está a verdade brutal. Mulheres não confiam facilmente. Elas foram condicionadas a esperar que os homens desapareçam assim que as coisas ficarem difíceis. Seja depois de alguns encontros ou alguns meses. A maioria das mulheres está em guarda porque já experimentaram homens que não apareceram, não cumpriram o combinado e não foram confiáveis. É por isso que o homem que se mantém firme em suas decisões, em suas ações e em suas palavras, se torna um destaque instantâneo. Ser inabalável significa mais do que apenas chegar na hora. Trata-se de incorporar a estabilidade em todos os aspectos da sua vida. Você precisa ser o homem que não apenas diz o que vai fazer, mas o faz sem hesitação. Em um mundo de encontros cheio de homens inconstantes e indecisos, aquele que cumpre o que promete se torna um farol num mar de incertezas. Comece sendo consistente nas pequenas coisas. Se você diz que vai mandar uma mensagem para ela mais tarde, faça isso. Se você promete que vai ligar em um horário específico, certifique-se de estar lá, pontualmente. Ser inabalável não significa ser rígido. Significa ser confiável. Ela precisa saber que você é um homem que mantém sua palavra.
Porque a confiabilidade é uma das características mais sexy que você pode oferecer no mundo de hoje, que é rápido e muitas vezes superficial. Quero saber de você. Você se considera um homem que cumpre sua palavra, não importa o quê? Comente, minha palavra é lei aqui embaixo. Número 2. Confiança, ouvimos isso o tempo todo. Confiança é atraente. Mas o que isso realmente significa? Confiança não é sobre arrogância ou ser barulhento. A verdadeira confiança é a crença silenciosa e inabalável de que você é suficiente exatamente como você é. Esse tipo de confiança é magnético, porque é raro, especialmente no mundo de hoje, onde tantos homens sentem a necessidade de provar seu valor aos outros. Constantemente. Mulheres são naturalmente atraídas por homens confiantes, porque confiança sinaliza segurança. Pense nisso. As mulheres têm suas próprias inseguranças. Elas se preocupam com a aparência, como são percebidas, e se estão ou não à altura. Quando uma mulher encontra um homem que não é abalado por validação externa, que não precisa dela para se sentir bem consigo mesmo, é como um sopro de ar fresco. É por isso que homens confiantes se destacam em um mar de insegurança. Muitos homens dependem de fatores externos para sua confiança, seu trabalho, sua aparência ou seu status social. Mas o que acontece quando essas coisas são retiradas? A verdadeira confiança vem de dentro. É sobre saber o seu valor, independentemente do que acontece em sua vida. Quando você tem esse tipo de confiança, você se torna intocável. Você não é abalado pela rejeição. Você não se descontrola com contratempos. E você certamente não precisa da aprovação de uma mulher para se sentir bem consigo mesmo. Comece a trabalhar na sua confiança interna, estabelecendo metas e alcançando-as, por menores que sejam. Cada vez que você cumpre uma promessa a si mesmo, você constrói confiança. E lembre-se, confiança não significa que você é perfeito. Significa que você está confortável em suas imperfeições. Assuma quem você é, com falhas e tudo, e observe como as mulheres respondem a essa autoconfiança genuína. A sua confiança depende do que os outros pensam, ou ela vem de dentro? Seja honesto. Comente, eu sou suficiente, se você está comprometido com sua confiança interna. Número 3. Ambição. Ambição é uma das características mais poderosas que um homem pode ter. No mundo de hoje, onde a complacência é encorajada e se contentar com a mediocridade é a norma, o homem ambicioso se destaca como alguém que está constantemente se esforçando para ser melhor. Mulheres são atraídas por homens que têm um claro senso de propósito e direção, porque isso sinaliza que você está indo a algum lugar na vida. O ponto é o seguinte: ambição não precisa significar que você está construindo um império multimilionário ou trabalhando 80 horas por semana. Significa que você tem metas. Você está trabalhando em direção a algo e se recusa a aceitar o bom o suficiente. Mulheres querem estar com um homem que é motivado porque isso as faz sentir que fazem parte de algo maior do que elas mesmas. Se você é ambicioso, isso mostra que você não está contente em apenas flutuar pela vida. Isso é incrivelmente atraente, mas é aqui que a maioria dos caras erra. Eles falam sobre ambição sem comprová-la. Você não pode apenas dizer que é ambicioso. Você tem que mostrar. Seja através da sua carreira, do seu crescimento pessoal ou dos seus hobbies, você precisa demonstrar que está constantemente buscando mais. Ambição é sobre progresso, não perfeição. É sobre mostrar que você está sempre trabalhando para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Comece definindo metas de curto e longo prazo. Elas não precisam ser grandiosas, mas precisam te empurrar para fora da sua zona de conforto. Seja conseguir uma promoção no trabalho, aprender uma nova habilidade ou entrar em forma. Certifique-se de que você está constantemente avançando. Quando uma mulher vê que você é ambicioso, ela vai querer fazer parte da sua jornada. Qual é a sua maior meta para os próximos 6 meses? Coloque sua ambição no mundo. Comente sua meta principal abaixo. Número 4. O bad boy.
Porque um pouco de mistério a mantém fisgada. Vamos esclarecer algo imediatamente. Quando dizemos bad boy, não estamos falando de um cara imprudente que não se importa com ninguém ou nada. Não estamos falando de desrespeito, arrogância ou imaturidade emocional. O verdadeiro poder por trás do chamado bad boy não está no quão alto ele é. Está no quão indisponível ele é. Emocionalmente imprevisível, um pouco distante, indecifrável, misterioso. Isso, quer as pessoas gostem de admitir ou não, é magnético. Eis o porquê. A maioria dos homens é fácil de ler. Eles aparecem com todas as cartas na mesa. Eles explicam demais, perseguem demais, se esforçam demais. E embora as mulheres digam que querem honestidade e abertura, e elas querem, o que mantém o interesse delas é a curiosidade, o desconhecido, a tensão sutil de não saber exatamente o que um homem está pensando. É isso que a energia do bad boy aciona. Ela a convida a entrar, mas não totalmente. Isso não é sobre manipulação, é sobre presença. Porque quando um homem não se esforça demais para impressionar, quando ele mantém uma distância emocional calma, quando ele não valida imediatamente tudo o que ela faz, ele cria espaço. E nesse espaço, ela se inclina para a frente. Ela começa a prestar atenção. Ela começa a se perguntar o que está na mente dele. Por que ele não está reagindo como todo mundo? Isso é mistério. E mistério cria impulso. Agora, alguns caras ouvem isso e fingem. Eles tentam agir com frieza, distantes, silenciosos, para se fazerem de difíceis. Mas as mulheres percebem isso a 1 quilômetro de distância. Não é sobre fingir ser misterioso. É sobre ser genuinamente um homem que não precisa se explicar a cada segundo. Um homem que está focado demais em seu próprio caminho, para gerenciar constantemente as reações emocionais de outra pessoa. É isso que faz a diferença, pense nisso. Quando tudo sobre você é conhecido cedo demais, não há mais nada a descobrir. Quando você sempre responde instantaneamente, quando está constantemente disponível, quando é emocionalmente previsível, não há tensão. E sem tensão, a atração desaparece. Lentamente, silenciosamente, até que ela está rolando suas mensagens, mas sem sentir mais nada. Agora, vamos trazer isso de volta ao estoicismo. Epicteto disse: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Aplique isso a como você se apresenta emocionalmente. Fale menos. Revele-se lentamente. Deixe seu silêncio ter peso. Deixa sentir o poder de não saber tudo sobre você nas primeiras 5 conversas. Os homens que mantêm as mulheres fisgadas a longo prazo não são aqueles que derramam seus corações no primeiro dia. São aqueles que a fazem merecer o acesso, que compartilham seu mundo pedaço por pedaço, não tudo de uma vez. Que retêm algo, não porque estão escondendo, mas porque sabem seu valor. E aqui está a verdade mais profunda. Quando você opera com mistério, você não está apenas sendo estratégico. Você está preservando seu autorrespeito. Porque nem toda emoção precisa ser compartilhada. Nem todo pensamento precisa ser explicado. Nem todo momento precisa ser postado, dito ou reagido. Às vezes, a coisa mais atraente que você pode fazer é pausar e deixá-la imaginar. O mistério a força a permanecer presente. Faz ela se esforçar um pouco. E quando ela se esforça por algo, mesmo emocionalmente, ela valoriza mais. Ela se inclina, ela observa mais de perto. Ela ouve mais profundamente. E esse esforço é aí que o investimento emocional começa. Mas a chave aqui é o equilíbrio. Mistério demais. E você se torna indecifrável, distante, frio. Mas o suficiente e você se torna inesquecível. Então pare de achar que precisa provar seu valor com validação constante. Comece a pensar sobre o que significa ser sentido, mas nem sempre explicado. Visto, mas nem sempre compreendido. Conhecido, mas não totalmente. É aí que mora a vantagem. E se você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas ainda assim era ignorado, talvez o problema não seja o esforço, seja a exposição. Talvez você tenha dado muito de si mesmo, cedo demais, e removido toda a atenção. O conserto não é perseguir mais.
O conserto é reter mais de si mesmo, deixar a curiosidade fazer o trabalho. Se isso fez sentido e você parou de explicar demais o seu valor, escreva isso nos comentários. Eu me mantenho indecifrável. Porque no momento em que você para de entregar tudo, é o momento em que ela começa a prestar atenção real. Vamos continuar. Número 5. Atenção ignorada. Como usar a escassez para aumentar seu valor. Vamos quebrar um mito rapidamente. Muitos homens pensam que dar mais atenção, mais afeto, mais tempo, naturalmente fará com que uma mulher os valorize mais. Que se você estiver sempre disponível, sempre presente, sempre o primeiro a responder, ela finalmente verá o quão sério você é. Mas aqui está a verdade que a maioria dos homens não quer ouvir. O que está sempre disponível rapidamente se torna invisível. Não se trata de jogar jogos. Trata-se de entender a natureza humana. Nós não valorizamos o que podemos ter a qualquer hora que quisermos. Nós valorizamos o que é raro, o que parece conquistado, o que nos força a nos inclinar para a frente, não a recostar. E é aqui que entra a atenção ignorada. Quando um homem começa a puxar sua energia de volta, não por despeito, mas por foco, por propósito, por uma recusa em implorar, algo muda. Ela começa a sentir a lacuna, a ausência, o silêncio. E esse sentimento, isso é escassez. E escassez gera valor. Agora, sejamos claros. Isso não significa dar ghosting. Não significa ignorar as mensagens dela por dias só para provar um ponto. Isso é insegurança disfarçada de estratégia. O que estou falando é mudar seu foco da validação dela de volta para sua missão. Deixar sua atenção se tornar algo conquistado, não esperado. Porque quando ela sabe que pode ter seu tempo sempre que quiser, sua presença perde o peso. Mas quando você se torna um homem que escolhe cuidadosamente onde investe energia, que não larga tudo por uma mensagem, que não reorganiza suas prioridades ao primeiro sinal de atenção feminina, é aí que ela começa a notar, e eis o porquê. A atenção é moeda emocional. E quanto mais livremente você a gasta, menos ela vale. Mas quando você a retém estrategicamente, com calma, sem amargura, ela se torna poderosa. De repente, suas respostas ganham peso. Seu tempo parece intencional. Sua presença se torna algo que ela tem que conquistar de volta, não algo que ela toma como garantido. Você não é mais o homem esperando ser notado. Você se torna o homem cuja ausência é notada. E você sabe o que acontece quando ela sente esse espaço? Ela começa a perseguir, nem sempre agressivamente. Às vezes, sutilmente. Uma pergunta aqui, uma checagem ali. Ela começa a testar as águas para ver onde você está. Não porque ela está jogando, mas porque a atenção que antes era constante, agora é condicional. E ela quer saber por quê. Aqui é onde o estoicismo afia a lâmina. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. O poder não está em ignorá-la para controlá-la. O poder está em perceber que você não precisa de interação constante para se manter centrado. Você não precisa entregar toda a sua energia para provar seu valor. Você é valioso com ou sem a atenção dela. Esse tipo de homem, aquele que valoriza seu próprio tempo mais do que a validação, se destaca. Ele é raro. Ele é centrado. Ele não está perseguindo. Ele está escolhendo. E em um mundo cheio de homens dando muito, muito rápido, ele se torna memorável. E olhe, eu entendo. O impulso de responder rápido, de checar, de manter a conexão aquecida, vem de um bom lugar. Você se importa. Você está investido. Mas se importar demais sem limites rapidamente, se torna um passivo. Você a ensina que sua atenção está sob o comando dela. E uma vez que isso acontece, seu valor começa a cair, mesmo que ela goste de você. Então, em vez disso, inverta o roteiro. Crie espaço. Deixe-a imaginar. Deixe-a se inclinar. Deixe seu silêncio ser intencional. Não reativo, não dramático. Apenas força silenciosa. E se ela for embora porque você parou de dar acesso ilimitado, ótimo. Isso significa que ela nunca foi atraída por você.
Ela estava apenas viciada na versão de você que estava sempre disponível. Mas a mulher que valoriza a substância, ela sentirá a diferença. Ela notará a pausa. E ela voltará com mais clareza, mais esforço e mais respeito. Então, se você tem dado demais, mandado mensagens demais, perseguido demais, que este seja o seu lembrete. Sua atenção tem valor. Não a entregue a quem não a mereceu. Se essa verdade bateu fundo como deveria, diga isso nos comentários como seu lembrete. Eu me movo em silêncio. Porque a presença real não implora. Ela não persegue. Ela escolhe para onde ir. E quando ela sai, ela é sentida. Vamos em frente. Número 6, pré-seleção. O poder de ser desejado por outras mulheres. Vamos falar sobre uma das verdades mais mal compreendidas na atração. Você pode dizer todas as coisas certas, aparecer consistentemente, ter seu propósito definido, mas se ela sentir que nenhuma outra mulher o acha desejável, algo sutil muda. Não é que ela pare de te respeitar. É que parte do instinto dela, aquele que está programado para responder à prova social, começa a fazer perguntas. Por que outras mulheres não estão interessadas nele? Essa pergunta muda como ela olha para você. Nem sempre conscientemente, mas acontece. E é aí que entra a pré-seleção. É o princípio psicológico de que as pessoas são mais atraídas por aqueles que os outros já consideram valiosos. Em termos simples, ser querido te torna mais querido. É a razão pela qual um cara entrando em uma sala, com uma energia feminina confiante ao seu redor, muitas vezes atrai mais atenção do que o cara parado sozinho. Não se trata de ser exibicionista. Não se trata de ser um jogador. É o valor percebido que muda o jogo. As mulheres não querem apenas um homem tão bom. Elas querem um homem que já é reconhecido como bom. E esse reconhecimento não precisa ser romântico. Pode ser mulheres rindo de suas piadas, dando-lhe um abraço caloroso quando o veem, mostrando-lhe respeito em momentos sociais sutis. Essas pistas dizem a ela algo poderoso sem você dizer uma palavra. Você foi escolhido antes. Você pode ser escolhido novamente. Isso é o que o torna um risco. E esse risco é o que aciona um interesse mais profundo. Mas aqui está o erro que a maioria dos homens comete. Eles pensam que pré-seleção é sobre se gabar, ostentar, contar a ela sobre suas ex ou soltar dicas de que as mulheres gostam de você. Isso não é pré-seleção. Isso é desespero disfarçado. A verdadeira pré-seleção não é falada, é sentida. Está em como você se move, como as mulheres respondem a você sem que você as persiga. Está na facilidade sutil que você carrega quando está perto do sexo oposto. Não porque você está tentando conseguir algo, mas porque você já foi alguém admirado. E essa energia, ela perdura. Ela fala mais alto do que qualquer história que você possa contar. E aqui é onde o estoicismo afia as bordas. Você não persegue a pré-seleção. Você não a manipula. Você se torna o tipo de homem que naturalmente a conquista através da sua disciplina, seu propósito e sua calma. Você foca na sua missão. Você se mantém centrado. E ao fazer isso, você atrai a atenção de mulheres que respeitam presença, não performance. Epicteto disse: não explique sua filosofia, incorpore-a. Mesma coisa aqui. Não explique por que as mulheres gostam de você. Não tente convencê-la de que você é valioso. Seja valioso. Esteja tão focado em seu caminho que você nem perceba quem está observando. E quando elas observarem porque elas vão, sua presença se torna sua própria prova. Pense nisso. Se ela vê que você pode prender a atenção de uma mulher sem perder a compostura. Se ela sente que você foi admirado, mas ainda é seletivo. Se ela sabe que você teve opções, mas não está correndo para escolher, isso cria tensão. Isso diz a ela que você não está apenas tentando ser escolhido. Você está decidindo quem se encaixa na sua vida, e isso é raro. A maioria dos caras corre para garanti-la, para validá-la, para provar que não são como os outros. Mas o homem que já sabe seu valor não corre. Ele observa. Ele a deixa aparecer totalmente antes de investir emocionalmente.
E essa energia lenta e constante diz a ela algo primitivo. Se outras mulheres o querem, talvez eu deva me aproximar antes que outra o faça. Isso é pré-seleção em ação. Não é alto, não é óbvio. Apenas inegável. Então, se você está aí pensando que a única maneira de conquistá-la é perseguir mais, mandar mensagens mais rápido ou convencê-la de que você é a melhor escolha, pause. Pergunte-se: outra mulher de alto valor gostaria de estar perto de mim agora? E se a resposta for não, talvez não seja sobre chamar a atenção dela. Talvez seja sobre se tornar o tipo de homem que a atrai, sem nem mesmo tentar. Porque esse é o poder. Essa é a vantagem. Essa é a alavanca de um homem que já foi escolhido e ainda escolhe com cuidado. Se isso fez sentido e você parou de tentar provar que vale alguma coisa, digite isso nos comentários para fixar. Eu atraio naturalmente. Porque quando você para de precisar ser escolhido e começa a se mover como alguém já valorizado, você muda a energia completamente. Vamos continuar. Número 7. Masculinidade. Porque as mulheres querem homens emocionalmente fortes. Vamos esclarecer algo imediatamente. Masculinidade não tem nada a ver com ser agressivo, barulhento, emocionalmente indisponível ou tentar dominar cada sala em que você entra. Isso é uma imitação barata. A verdadeira masculinidade, aquela pela qual as mulheres são profundamente atraídas, é silenciosa, é estável, é calma no caos e, acima de tudo, é construída sobre força emocional. Agora, o que isso realmente significa? Força emocional não é sobre fingir que nada te afeta. É sobre saber exatamente o que afeta e não deixar que isso te controle. É sobre assumir seus sentimentos sem ser consumido por eles. E é sobre se manter firme quando as coisas ficam difíceis, não porque você está tentando provar algo, mas porque você sabe quem você é. Este é o tipo de homem perto do qual as mulheres se sentem seguras. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele não reage a cada provocação. Ele não entra em parafuso quando desafiado. Ele não desmorona no momento em que alguém se afasta. Ele está ancorado. Não perfeito, apenas centrado. Isso é o que a masculinidade parece em seu nível mais alto. Soberania emocional. Veja, o homem emocionalmente forte não suprime o que sente. Ele apenas não transmite cada onda que o atinge. Ele processa. Ele reflete. Ele permanece ciente. Mas ele nunca deixa a emoção temporária ditar o comportamento permanente. E no mundo de hoje, esse tipo de homem se destaca. Porque, sejamos honestos, vivemos em uma cultura onde a indignação é recompensada, onde a reação exagerada é normal, e onde a volatilidade emocional é muitas vezes confundida com autenticidade. Mas no fundo, tanto homens quanto mulheres anseiam pelo oposto. Eles querem consistência. Eles querem clareza. Eles querem alguém que possa andar através do fogo sem perder sua forma. E é por isso que homens emocionalmente fortes são tão atraentes. Eles não perseguem o caos. Eles o estabilizam. Eles trazem uma presença que acalma a sala. Não porque são os mais barulhentos, mas porque sua energia não vacila. As mulheres sentem isso em um nível profundo, mesmo que nem sempre articulem. Não é apenas sobre sua aparência ou o que você possui. É como você se porta. Como você responde quando as coisas não saem do seu jeito. Como você fala quando está ferido. Como você mantém a linha quando é testado. É isso que faz uma mulher se inclinar. É isso que ganha confiança. Não charme, não status. Estabilidade. Vamos ancorar isso no estoicismo. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Esse é o núcleo da energia masculina. Não controle sobre os outros, mas comando total de si mesmo. A capacidade de permanecer estável, mesmo quando as emoções estão à flor da pele. É isso que te separa. É por isso que ela é atraída. Agora, eis o que acontece quando você carece dessa força. Você fica carente. Você se expressa demais. Você desabafa quando o que realmente precisa é de quietude. Você a pressiona por respostas que ela não está pronta para dar.
Você tenta resolver emoções com ação, porque não aprendeu a apenas sentir e segurar. E com o tempo, isso cria pressão. Faz ela sentir que tem que gerenciar seu estado emocional. E nada mata a atração mais rápido do que isso. O homem emocionalmente fraco pensa que a intensidade a conquistará. O homem emocionalmente forte sabe que a restrição é mais poderosa. Está na pausa antes de você falar, na calma quando ela se afasta, na maneira como você assume sua parte em um conflito sem se perder na culpa. Essa energia é rara, é masculina e é profundamente atraente. Mulheres não querem um homem que nunca sente. Elas querem um homem que não foge do que sente. Elas querem ver que você tem um mundo emocional completo, mas que você se lidera através dele, que você não desmorona sob pressão, que você é uma rocha, mas não um muro. Então, se te disseram que mostrar emoção é fraqueza ou que masculinidade é sobre ser distante, esqueça isso. A verdade é que a força real é sobre integração. Sentir profundamente, segurar com firmeza, agir intencionalmente. E se você esteve em situações onde suas emoções controlaram seu tom, suas decisões ou sua capacidade de se manter centrado, não é vergonha. É um sinal, uma chance de subir de nível. Porque a força emocional não é algo com que você nasce. É construída, tijolo por tijolo, limite por limite. E quando você anda nessa força, quando você para de ser guiado pela reação e começa a liderar com consciência, as mulheres ao seu redor sentem a diferença. Se esta é a temporada em que você para de perseguir intensidade e começa a escolher presença, escreva isto nos comentários. Eu me lidero. Porque uma vez que você domina suas emoções, você não se torna apenas mais atraente. Você se torna intocável. Vamos continuar. Número 8. Liderança carismática. Como liderar e fazê-la seguir. Vamos esclarecer algo. Liderança em relacionamentos não é sobre dar ordens, ser alfa ou controlar cada movimento de alguém. Isso é insegurança disfarçada. A verdadeira liderança, o tipo que atrai uma mulher e ganha sua confiança ao longo do tempo, é sutil, ancorada e, acima de tudo, carismática. E aqui está o que a maioria dos homens perde. Liderança não é algo que você exige. É algo que você incorpora. Você não a faz seguir dizendo para onde ir. Você faz isso sabendo para onde você está indo, tornando o caminho tão atraente, tão claro, tão cheio de propósito, que ela naturalmente quer andar ao seu lado. Carisma não é sobre ser barulhento. É sobre presença. Não é sobre sempre ter a resposta. É sobre saber como carregar a incerteza sem desmoronar. Quando um homem lidera com compostura, visão e propósito, isso afeta as pessoas ao seu redor, especialmente as mulheres. Ela se sente segura, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, porque ela pode confiar na direção dele, não apenas nas palavras dele. Um líder carismático não domina, ele influencia, ele ouve mais do que fala. Ele assume a responsabilidade quando as coisas dão errado. Ele define o tom em uma sala, não com volume, mas com certeza. Ele não implora por validação. Ele não explica demais suas intenções. Ele sabe o que valoriza e se move de acordo. É isso que a faz querer seguir. Não porque ela é fraca, mas porque ele é forte o suficiente para carregar a visão, não apenas para si mesmo, mas para ambos. Deixe-me ser claro. Mulheres não seguem homens apenas porque são ambiciosos ou confiantes. Elas seguem homens que tomam decisões com integridade, que permanecem compostos sob pressão e que podem navegar a imprevisibilidade da vida sem perder o controle. Esse é o tipo de liderança que inspira. Não comanda. Vamos puxar uma base estoica. Marco Aurélio disse: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. É isso. Sendo, não falando, não fingindo, não performando. Apenas vivendo com tal disciplina e presença que ela não precisa ser convencida. Você se torna inegável. Eis como isso se parece na vida real. Você é quem escolhe o plano, não porque precisa estar no controle, mas porque se importa o suficiente para pensar à frente.
Você lida com conflitos sem ficar reativo. Você é quem sabe quando falar e quando pausar. Quando as coisas parecem caóticas, você fica mais calmo, não mais alto. E talvez o mais importante, você sabe quando se afastar do caos completamente. Um verdadeiro líder não tenta liderar alguém que se recusa a ser liderado. Ele não persegue conexão de alguém que não o encontrará no meio do caminho. Liderança carismática não é sobre puxar alguém. É sobre criar um padrão tão claro que apenas a mulher certa quer igualá-lo. E sim, ela pode resistir no início. Ela pode te testar. Ela quer sentir que sua liderança não é apenas superficial, que ela se sustenta sob tensão, que não cede quando desafiada. Isso é natural. E é aí que a maioria dos homens desmorona. Eles levam a resistência para o lado pessoal, em vez de tratá-la como prova de que sua presença está sendo sentida. Se ela te desafia, bom, isso significa que ela vê seu potencial. O que ela realmente está perguntando é: posso confiar para onde você está indo? E sua resposta nunca está em suas palavras. Está em como você se porta quando testado. A verdade é que as mulheres anseiam por direção, mas não de qualquer homem. De um homem cuja vida tem estrutura, cujos valores não mudam, dependendo de quem está assistindo. De um homem que conhece seu caminho e permanece nele com clareza. Essa energia é rara, é magnética. E não é algo que você persegue, é algo que você se torna. Então, se você tem se perguntado como liderar de uma forma que a faça querer seguir, pare de olhar para fora. Comece a construir por dentro. Tenha clareza sobre seus valores. Seja firme em seu tom. Seja honesto sobre para onde está indo. Então, mova-se. Você não precisa explicar sua visão para ser respeitado. Você só precisa vivê-la. Se isso ressoou com você e você parou de se desculpar por ser um homem com direção, digite isso nos comentários e use com orgulho. Eu lidero o caminho. Porque quando a liderança vem da presença, não da pressão, ela não apenas a atrai, ela eleva tudo ao seu redor. Vamos continuar. Número 9. Inteligência emocional. O segredo para construir uma conexão profunda. Sejamos reais. A maioria das pessoas pode manter uma conversa, mas muito poucas sabem como criar conexão. Elas sabem como falar, como compartilhar fatos, como preencher o silêncio. Mas quando se trata de profundidade emocional, quando se trata de ler o ambiente, sentir a tensão não dita ou navegar conflitos com graça, é aí que elas falham. E é exatamente por isso que a inteligência emocional muda o jogo. Não é apenas uma característica legal de se ter. Não é sobre estar em contato com seus sentimentos de uma forma suave e passiva. Inteligência emocional é força, é presença, é poder, não sobre os outros, mas sobre si mesmo. E os homens que a possuem, eles não precisam dizer muito para criar impacto. A sala se ajusta a eles. A energia se acalma ao redor deles. E as mulheres, elas percebem imediatamente. Porque, vamos encarar, atração chama a atenção dela, mas inteligência emocional ganha o respeito dela. Faz ela se sentir segura, vista, compreendida. E esse sentimento é raro. A maioria dos homens reage emocionalmente, mas acha que está sendo racional. A maioria fala pelo ego e chama isso de honestidade. Mas quando você encontra um homem que pode sentir tudo sem ser controlado por nada, é magnético. Então, o que é inteligência emocional em ação? É a capacidade de pausar antes de reagir. É escolher seu tom, em vez de deixar que ele escolha você. É ser capaz de dizer, eu te entendo, mesmo quando você não concorda. É ler nas entrelinhas. Não apenas as palavras dela, mas seus silêncios. E é a capacidade de sustentar a tensão emocional sem precisar consertá-la imediatamente. Apenas sustentá-la. E sabe o que é louco? A maioria das mulheres nunca experienciou isso. Elas lidaram com caras que se fecham quando as coisas ficam profundas. Caras que ficam na defensiva no momento em que são questionados. Caras que entram em pânico no segundo em que as emoções aparecem. Então, quando elas encontram um homem que consegue ficar,
que consegue lidar com o desconforto sem fugir. Ele se destaca. Ela não precisa dizer, posso ser real com ele. Ela simplesmente sabe. Esse é o verdadeiro poder. Agora, este é o erro que muitos homens cometem. Eles confundem inteligência emocional com ser passivo. Eles acham que significa absorver tudo, sempre ceder, ou segurar espaço até que eles desapareçam. Não, isso é submissão emocional, não inteligência. Um homem forte com alta IE sabe como validar sem ser conivente. Ele sabe quando ouvir e quando traçar o limite. Ele permanece calmo, mas nunca pequeno. Esse equilíbrio é isso que constrói conexão. Porque no final das contas, a conexão não é construída pela intensidade. É construída pela consistência. Ela não se apaixona pelo homem que explode de paixão. Ela se apaixona por aquele que pode encontrá-la onde ela está, sem julgamento ou medo. Aquele que não entra em pânico quando as emoções ficam bagunçadas. Aquele que tem clareza sobre seu próprio mundo interior e não precisa dela para gerenciá-lo por ele. E isso não é apenas sobre conexão romântica. A inteligência emocional eleva tudo. Sua carreira, suas amizades, sua capacidade de liderar, porque é a base da gravidade relacional. A capacidade de influenciar sem pressão, de conectar sem controle, de liderar sem ego. Vamos trazer a visão estoica. Sêneca disse, nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta a adversidade, pois não lhe é permitido provar a si mesmo. E a adversidade emocional, conflito, tensão, vulnerabilidade, é onde a maioria dos homens não prova nada. Eles desistem, culpam, fogem. Mas o homem emocionalmente inteligente, ele fica, ele ouve, ele sente, ele cresce. E quando uma mulher vê isso, ela não fica apenas impressionada, ela fica desarmada. Porque agora ela sabe que pode parar de performar. Ela pode parar de se proteger a cada segundo. Ela pode respirar perto de você. E quando uma mulher sente isso, quando ela se sente emocionalmente segura em sua presença, isso abre a porta para algo mais profundo do que atração. Constrói algo em que ela pode realmente confiar. Então, se você está cansado de conexões superficiais, cansado de conversas que nunca levam a lugar nenhum, cansado de ser chamado de legal, mas nunca profundamente lembrado, é aqui que tudo muda. Construa sua inteligência emocional. Não para conquistá-la, mas para dominar a si mesmo. Se isso clicou para você, se você está pronto para parar de reagir e começar a liderar através da presença, fixe isso comentando abaixo. Eu me mantenho consciente. Porque a conexão não é construída pela força, é construída pelo entendimento. E o homem que entende a si mesmo se torna o homem que toda mulher lembra. Vamos terminar forte. Ponto número 10. Interesses apaixonados, porque propósito e paixão te tornam magnético. Vamos terminar esta lista com o que pode ser a característica mais subestimada de todas. Não é aparência. Não é dinheiro, não é charme, é paixão. Paixão pessoal real e profunda. Um fogo por algo que existe completamente fora dela. Um propósito que te move, esteja ela na foto ou não. Isso é o que te torna magnético. Quer saber por quê? Porque a maioria das pessoas, homens e mulheres, está à deriva. Elas acordam, checam o celular, vão para o trabalho, rolam a tela, comem, dormem, repetem. Seus dias parecem cópias do dia anterior, sem direção, sem motivo mais profundo. Então, quando uma mulher encontra um homem que é iluminado por algo, qualquer coisa, ela sente essa diferença imediatamente. Ela vê um homem que não está esperando a vida acontecer com ele. Ele está construindo algo, criando, movendo-se. Essa energia é rara. É poderosa. Você não precisa ser famoso. Você não precisa ser rico. Mas quando você fala sobre aquilo que te mantém vivo e seus olhos mudam, sua voz se aprofunda, toda a sua presença muda, ela sente isso. Ela vê um homem que não está apenas passando o tempo. Ele está dentro dele e é aí que a mágica acontece. Porque quando você é apaixonado por algo que não tem nada a ver com impressioná-la, isso te torna atraente de uma forma que não é performática.
Não é sobre tentar ganhar a aprovação dela. É sobre mostrar a ela que você já tem algo maior do que este momento. Algo que te define. Algo que te mantém alinhado quando todo o resto fica bagunçado. Pode ser música, construir um negócio, artes marciais, escrever, ensinar, viajar, liderar sua comunidade. Não importa o que seja. O que importa é que é seu, que é real. Que você ainda estaria fazendo isso se ninguém aplaudisse. Porque esse é o tipo de paixão que não pode ser falsificada e não pode ser ignorada. E aqui está a reviravolta. O propósito torna tudo mais fácil. Você para de perseguir. Você para de pensar demais. Você para de medir seu valor pela quantidade de atenção que está recebendo. Porque você já está cheio. Você já encontrou algo que faz seu tempo parecer valioso. E quando uma mulher sente que você não está desesperado para que ela preencha seu dia, sua mente ou sua identidade, ela se inclina. Não porque ela quer te completar, mas porque ela vê que você já é completo. É isso que vira cabeças. Não esforço, não frases feitas. Presença construída através do propósito. E o propósito faz outra coisa também. Ele te torna mais ancorado emocionalmente. Porque cada contratempo não bate tão forte. Você tem algo para onde retornar. Uma estrutura, uma direção. Uma missão que é maior do que sentimentos temporários. Quando o mundo fica caótico ou quando os relacionamentos parecem incertos, você não se desfaz. Você reorienta, isso é estoicismo em ação. Sêneca disse, se um homem não sabe a que porto navega, nenhum vento é favorável. Você precisa de uma direção. Você precisa de algo te puxando para frente. Porque sem isso, você fica à deriva. E quando você está à deriva, as pessoas sentem. Você começa a procurar identidade em lugares onde nunca deveria se render. Atenção, aprovação, validação de curto prazo. Mas quando você está focado em um propósito, você não é facilmente abalado. Você não precisa perseguir conexão. Você se torna conexão. Você não precisa pedir respeito. Você se move de uma maneira que o comanda. E olhe, isso não significa que você ignora as pessoas ou fica tão focado em sua missão que se torna emocionalmente indisponível. Significa que sua paixão se torna uma fundação, algo que você compartilha, não algo que você abre mão. E a mulher que realmente te respeita, ela vai querer estar perto desse fogo. Não domá-lo, não competir com ele, apenas admirá-lo e talvez crescer por causa dele. Então, se você estava esperando alguém te dar um propósito ou procurando um relacionamento para te fazer sentir vivo, inverta essa história. Encontre sua coisa. Construa seu caminho. Faça seu dia tão cheio de significado que qualquer um que entre em sua vida esteja entrando em algo que já importa. Porque a coisa mais atraente sobre um homem não é sua aparência, seu estilo de vida ou seu status. É a maneira como ele vive. E quando você vive com propósito, paixão e direção, você não precisa perseguir ninguém. Você atrai as pessoas sem nem mesmo tentar. Se essa verdade bateu fundo, se você está pronto para parar de ficar à deriva e começar a construir, digite isso nos comentários e assuma. Eu me movo com propósito. Porque quando a paixão te move, você não ganha apenas atenção. Você ganha respeito. E é isso que mantém as pessoas certas por perto. Conclusão. E é isso. 10 características, 10 gatilhos psicológicos aos quais as mulheres respondem, admitam elas ou não. Isso não é sobre manipulação. Não é sobre fingir ser alguém que você não é. É sobre se tornar um homem tão ancorado em quem ele é, no que ele valoriza, em como ele se move, que ele não mais persegue a atenção. Ele a atrai. E aqui está a verdade. Nada disso funciona se você estiver fingindo. Confiança, ambição, força emocional, propósito. Eles só têm peso se forem reais, construídos, vividos, merecidos. Então não apenas assista a isso e concorde. Escolha uma coisa, aplique-a, viva-a e deixe quem você está se tornando falar mais alto do que qualquer coisa que você possa dizer. Se este vídeo te deu clareza,
Se desafiou a maneira como você se vê e o que você traz para a mesa? Faça 3 coisas para nós. Primeiro, curta este vídeo. Isso ajuda o algoritmo a entender que este conteúdo é valioso e a mostrá-lo para mais homens que precisam ouvi-lo. Segundo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque temos mais conteúdo cru e direto vindo por aí. E terceiro, assista a este próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. É o próximo passo lógico na sua jornada para se tornar o homem que você está destinado a ser. Obrigado por assistir ao Estoico Cru. Eu te vejo no próximo vídeo.